Aleluias. Glória a Deus. Amados, tem uma oração de Moisés que deixou registrado no Salmo 90. Salmo 90, Salmo de Moisés, homem de Deus, onde ele faz uma petição ao Senhor, que eu acho que todos nós poderíamos fazer essa petição. Salmo 90, 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a valorizar, a contabilizar, a vivenciar, experimentar a importância de cada dia na terra que Deus nos tem dado. Como é que você tem administrado os seus dias? Como é que foi o dia de hoje? O aproveitamento, o tempo que vai e que não volta mais, como águas que passam e jamais retornam. A vida passa muito rápido. Esse homem que teve o privilégio de viver 120 anos aqui na terra, ele fala que a vida passa muito rápido. Todos os nossos dias passam e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E parece que 120 anos é muita coisa, mas quem escreveu esse salmo foi um homem que, já velho, ele narra esse Salmo 90 e deixa o verso 12. Repita comigo: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Levante a sua mão. Pai, dá-nos sabedoria para valorizar, para vivenciar experiências novas, para agradecer por cada dia de vida que nós vivemos. Assim como o teu servo Moisés deixou registrado para nós que os dias que nós vivemos são tão importantes, e que assim, Senhor, possamos viver essa experiência de Moisés, dizendo: ensina-me a contar os meus dias, a valorizar, para que eu alcance um coração cheio de sabedoria. Assim nós apresentamos a nossa petição, a nossa oração nessa noite. Se não tivemos um bom proveito no dia de hoje, que amanhã possamos fazer um excelente proveito, desde a primeira hora do dia, desde o nascer do sol até o terminar do dia, valorizando cada minuto dessa vida fugaz que passa tão rápido aqui nessa terra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Nós vamos já nos preparar para receber a palavra de Deus, aquilo que Deus tem preparado para colocar no nosso coração. O homem de Deus é como um escriba versado, como um pai de família que guarda no seu bom depósito. Dentro de você é um depósito, um reservatório. E aí dentro, então, ele diz que ele tira lá de dentro coisas velhas, coisas novas. Tem experiência que a gente teve há tantos anos atrás com Deus, com a vida, e ela é tão atual quanto o dia de hoje, porque é a experiência validada no céu. E também quando ele fala isso, ele fala da velha e da nova aliança. Nós vamos preparar o nosso coração para que você valorize esses minutos, receba o amor dessa palavra, por mais exortativa que ela seja, por mais chibata que ela seja, que você possa receber o amor da palavra. Receber a palavra todos nós recebemos, mas receber o amor que vem como um tempero principal. E nós já vamos receber nosso querido preletor, nosso irmão Humberto, vai ministrar a palavra nessa noite. Vamos orar por ele. Muitas vezes não é tão fácil como vocês pensam, né? Mas é a graça de Deus que nos traz até aqui. Nós vamos apresentar esse vaso para que o Senhor seja o suprimento na vida dele. Pai, te apresentamos esse canal que vai expressar, comunicar, transmitir a tua palavra, trazendo o pão quente do céu,
trazendo alimento para a sua igreja, trazendo palavras de vida, palavras de fé. Que o Senhor abençoe agora ricamente o abrir da boca dele, que nesse tempo que nós paramos para te ouvir, possa ser eternizado no nosso coração, e que a mente dele seja abrilhantada, iluminada pelo poder da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Sê com ele, sê conosco, nos abençoe nessa noite, nesse momento que vamos te ouvir, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite a todos, né? Todos que estão aqui presentes no templo, na casa do Senhor, aqueles que estão em casa, que estão se comunicando conosco através deste canal, né? Então, que Deus abençoe a cada um de nós. E uma das coisas que há algum tempo eu tenho vontade de fazer, quando fosse me dada a oportunidade de estar aqui, é orar. Eu queria que você que está em casa agora pudesse se colocar em posição de oração, e você que está na igreja pudesse se levantar. O pastor falou uma coisa muito interessante aqui: ensina-nos a contar os nossos dias. Como a gente tem aproveitado os nossos dias? Às vezes é tão corrido, com café da manhã que dura 5, 10 minutos, que você sai correndo para o trabalho. E você já, inevitavelmente, fica ansioso pelas coisas que tem que fazer. Então, eu te convido agora, querido, a tirar 2 minutinhos para a gente orar. Orar ao Senhor. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos aqui, Deus, contemplar a Tua presença no meio de nós, conquistada pelo sacrifício do Senhor na sua cruz, para que o Teu amor fosse derramado sobre cada um de nós, sobre a terra, para que a Tua graça, Senhor, fosse dispensada a cada um de nós, para que nós não vivêssemos num tempo de perdição, mas mesmo num tempo e num mundo em que o príncipe desse mundo, que já foi julgado, age, nós possamos viver à luz do Senhor. E a luz do Senhor é que ilumina os nossos caminhos, a luz do Senhor é que ilumina os nossos passos, a luz do Senhor é que ilumina a Tua igreja. E nós cremos, Senhor, que cada um dessa igreja, que cada um que está em casa, vai, como diz a palavra do Senhor, crescer, a vereda do justo vai crescendo, e a sua luz vai aumentando, aumentando, até ser dia perfeito. Assim nós cremos, Senhor, e nós depositamos a nossa confiança completamente em Ti. Alcança, Senhor, nossos parentes e familiares, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de te conhecer, não tiveram oportunidade de estar aqui nessa casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós profetizamos que vai chegar o dia, e ainda breve, ainda nesse semestre, que essa casa vai estar lotada, cheia de gente. E não vai haver, Pai, empecilhos para que todos estejam aqui, glorificando, Te louvando e Te adorando. Não vai haver dificuldade nenhuma. Eu peço agora que em cada fileira os irmãos se voltem uns para os outros e professem uma oração de intercessão pela vida do seu irmão, porque nós vamos falar um pouco hoje sobre isso, o poder que existe na fé da oração de intercessão. Pai amado, vai na causa desses irmãos, vai na causa de todo irmão nosso, Senhor, que precisa de Ti. Vai na sua vida, vai na sua casa, no seu lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, alcança a sua família, os seus familiares, aquilo pelo qual ele tem lutado, aquilo pelo qual ele tem chorado, aquilo pelo qual ele tem clamado, aquilo pelo qual ele tem, Senhor, depositado tempo na Tua presença, aquilo pelo qual ele está angustiado, aquilo pelo qual ele tem sofrido, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, sê Tu com ele. Fortalece sua vida, fortalece sua imunidade, fortalece, estrutura o seu coração. Seja a oração da igreja o sustento da vida do crente. Seja a presença de Deus em cada lar o sustento da vida de cada lar, da vida de cada pessoa. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo abençoado e maravilhoso na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, amém. Cada tempo que a gente gasta na presença de Deus é maravilhoso. Cada tempo que a gente dispensa na presença de Deus é maravilhoso. Eu confesso a vocês que quando o pastor entrou em contato comigo hoje,
Eu tive que procurar dentro do meu coração realmente um depósito da palavra do Senhor. Porque uma palavra, querido, a gente sempre tem. Quando você lê a Bíblia e você guarda uma palavra, você tem guardada no seu interior. Mas a gente precisa ter essa palavra no gatilho, né? Para poder usar na hora certa. Hoje eu trabalho como médico de família e comunidade, eu fui atender um domicílio, né? E quando cheguei lá na porta do domicílio, já tinha atendido um domicílio, fui para outro domicílio. Nesse segundo, cheguei na porta assim e senti do Espírito Santo, sabe? Ele dizia assim para mim, olha, vai haver uma oportunidade que você vai precisar entregar uma palavra nessa casa. Aí eu, tudo bem, Senhor, glória a Deus, vamos ver a oportunidade, né? Porque como médico eu não posso misturar as coisas. Mas fui. Quando eu cheguei lá, a família toda era cristã e estavam passando por um problema, por dificuldade. Uma senhora de 74 anos e outra de 70 anos, num sofrimento do pós-Covid, né? Uma teve Covid, ficou 3 meses internada, mas graças a Deus saiu. Mas tem enfrentado a dificuldade do pós-Covid, sabe? Com falta de recursos. Ela não teve, a outra senhora não tem aposentadoria, quem ajudava ela não pôde mais ajudar. A casa de uma delas caiu, de tão velha que estava, não teve como recuperar, não teve como restaurar. E ali naquele momento eu dei uma palavra para elas, né? Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E nós oramos. E essas senhoras se debulharam em lágrimas, né? E creram na pregação, creram na palavra do Senhor. E é isso que é importante, querido, porque nós somos comissionados nos dias de hoje a crer na palavra do Senhor. Eu sei que o momento, ele é oportuno, porque buscar ao Senhor agora, por que não buscar? De tanta dificuldade, de tanto sofrimento, de tantas dores, por que não buscar? Mas eu quero te dizer uma coisa, nós temos que buscar independente da circunstância, do momento ou da oportunidade. Você tem que entender quem é o Senhor na sua vida. Nós temos que ter fé nele. Amém? Como diz a palavra do Senhor, no livro que eu gosto muito, que é 1 João, capítulo 5, que diz assim, glória a Deus pela palavra do Senhor, amém? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também do que dele foi gerado. E dessa maneira nós sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Porquanto nisso consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você que está em casa crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo. Não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, portanto, o Espírito é verdade. Assim, há 3 que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre os 3. Amém? Glória a Deus pela sua palavra, queridos. Uma palavra de amor. Todo aquele que é nascido de Deus é aquele que ama o Pai. E, de igual modo, ama também o que dele foi gerado, ou seja, ama Jesus. A fé em Jesus faz com que eu receba o Espírito de Deus no meu coração. O Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade. Quando Jesus Cristo parte para o Pai, queridos, nós sabemos disso. Ele roga ao Pai e o Senhor outorga o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. E a própria palavra diz que Deus é amor. Se Deus é amor, o seu Espírito também é amor. E o Espírito Santo, que foi outorgado pelo Senhor para nós, transfere esse amor para o nosso coração. E através desse amor, queridos, a fé no Filho de Deus é ratificada nas nossas vidas. Nós precisamos nos envolver com o Espírito do Senhor. Nós precisamos nos envolver com aquele que dá testemunho de Jesus. Nós precisamos nos envolver e entender cada vez mais o sacrifício de Jesus na cruz.
Esse sacrifício ele não foi em vão. Esse sacrifício foi sobre cada um de nós. Há 2000 anos atrás, esse sacrifício foi pelo nosso tempo de agora, que passa por tantas assolações. Há 2000 anos atrás, esse sacrifício fala conosco nos dias de hoje, porque nós sabemos que através do sangue de Jesus, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E cada um que agora que está assistindo, que está doente, ou cada um que está aqui nesse momento, que tem um parente ou um familiar doente, lembre-se, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele nos livra de toda imundícia. E Ele sara e traz cura para as doenças e enfermidades que estão sobre o nosso corpo, ou o corpo físico de qualquer pessoa. Mas, querido, nós precisamos nos aprofundar na essência do sangue de Jesus, na essência maravilhosa da palavra de Deus. O Senhor, alguns versículos anteriores, o Senhor fala que a sua palavra é a verdade. E que o Espírito também dá testemunho da palavra, porque a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, como nós vamos nos aprofundar em Deus, se nós não vasculharmos e buscarmos a sua palavra? Nós precisamos fazer isso. Eu te falo porque, como o pastor falou aqui ainda agora na oração, no dia a dia, às vezes a gente esquece, coloca preocupações em primeiro lugar, e são tantas coisas que realmente nós temos, queridos. São muitas coisas que nós temos. Sabe, preocupações do dia a dia, finanças, recursos, saúde. Mas nós temos que aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Temos que aprender a colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. E eu te convido a pensar e refletir sobre uma coisa. Amigo, como é que anda a tua vida de oração? Como é que anda a nossa vida de oração? Orar é se comunicar com Deus. Orar não é repetir palavras achando apenas que Deus vai me ouvir ou não. Orar é um processo contínuo de intimidade. A oração é um processo que nós devemos praticar dia após dia, de maneira insistente, de maneira persistente. E mesmo que você não veja o fruto dessa oração, quando você ora, quando você se aproxima de Deus, sabe o que acontece? Aliás, quando você ora insistentemente, você se aproxima de Deus. Você tem uma revelação cada vez maior da presença de Deus. E a palavra de Deus, ela salta sobre você. A maioria das pessoas não lê a Bíblia com a desculpa de que a Bíblia é difícil. Ela é um livro que não é de tão fácil entendimento. Sabe por quê? Porque ele é feita a leitura com a nossa mente espiritual. Não é feita a leitura com a mente intelectual humana, mas a mente espiritual. E como é que a gente faz para ativar isso dentro de nós? Deixa eu falar uma coisa que eu vivi no final de semana passado, e foi muito interessante. Meu celular descarregou no sábado à noite, e eu deixei ele descarregado, né? O motivo era um motivo... descarregou, no sábado à noite eu não quis carregar ele de novo, e no domingo de manhã eu permaneci ele descarregado. E foi muito interessante, porque, não atentando para o celular, eu comecei a orar, a buscar a palavra, e eu comecei a ter a ouvir algumas coisas do Espírito Santo, sabe? A ter uma clareza maior da palavra, uma clareza maior das coisas de Deus. Eu disse, Senhor, a gente está completamente ligado a esse mundo de uma tal forma que a gente não percebe. E o Espírito fica meio que apagado dentro de nós. Eu não estou falando para a gente fazer isso, desligar o celular, não. Mas eu estou dizendo que tem tanta coisa que a nossa mente está envolvida, que a gente acaba não se envolvendo com o que a gente deve se envolver, que é com o Senhor. Eu fico pensando que, às vezes, nós perguntamos, né, porque aqueles homens do passado viveram tantas coisas grandiosas em Deus, e às vezes a gente não consegue vivenciar a mesma coisa. Eram homens que não se voltavam para tantas distrações. Eram homens que se dedicavam a buscar ao Senhor. Eram homens que jejuavam. Eram homens separados para Deus. Eu tenho uma coisa para te dizer hoje. Assim como o Senhor falou a Jeremias, Ele nos separou, Ele te separou para Ele. O Senhor nos separou para Ele. Mas se nós somos separados, nós temos que viver uma maneira de acordo com a vontade de Deus. E para viver de acordo com a vontade de Deus, eu preciso conhecer a Deus.
E não tem como eu não conhecer a Deus se eu não tiver fé no seu Filho. Afinal de contas, todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que existe não foi feito senão por meio dEle. Isso está na palavra do Senhor. E nós precisamos começar a guardar no nosso coração essas verdades, queridos. Precisamos e nos dedicar a essa verdade, porque essa é a verdade da palavra. Amém? O Senhor diz assim para nós nos dias de hoje, né? 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 2. Porquanto diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno, e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Esse é o momento em que nós devemos nos voltar ao Senhor. Não existe o tempo de amanhã. Nós temos que aprender a aproveitar esse tempo do hoje e começar a se dedicar cada vez mais ao Senhor e à sua palavra. E isso, queridos, quer dizer uma renúncia. Isso quer dizer um tempo que nós vamos ter que desprender de algumas coisas em busca de Deus. Nós nos dedicamos diligentemente, dia após dia, às coisas que nós conquistamos. E conquistamos muitas coisas, amém? E se não conquistamos, em nome de Jesus, vamos conquistar. Mas nós precisamos também conquistar um coração diferente, modificado pela palavra de Deus. Quando eu leio a palavra, quando eu absorvo essa palavra, ela mexe, ela move, ela transforma o meu entendimento, ela transforma a minha mentalidade. Eu começo a sentir no meu coração o quanto eu sou amado pelo Senhor. Eu começo a sentir no meu coração o quanto o Senhor me quer e o quanto Ele precisa de mim. Queridos, quantas pessoas aí, glória a Deus por isso, a igreja tem ajudado, que tem passado fome. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu nunca tinha presenciado uma família, enquanto eu chegasse na casa, não tinha, sabe, o pessoal pega a farinha, né, que é o que tem, que é o que às vezes dão, mistura com um pouquinho de sal e faz um mingau com água. As pessoas estão passando fome. As pessoas estão passando necessidade. E quando você chega, você vê uma situação dessa, sabe, você diz assim, Deus, me ajuda a ajudar essa pessoa. Me ajuda a dar uma palavra, me ajuda a dar uma cesta básica, me ajuda a fazer alguma coisa por ela. Eu não quero ficar improdutivo no reino. Eu não quero ser inútil no reino. Se eu entendo que a tua palavra me ensina a alcançar o próximo, a alcançar o perdido, mas eu acho que eu só vou fazer isso quando eu colocar minha Bíblia debaixo do braço e no momento oportuno que alguém designar, pastor ou um presbítero designar, eu vou lá e faço. Não, a obra ela é feita dia após dia. Quando você abre os seus olhos e entende que no seu trabalho você está ali por uma vocação que Deus te vocacionou, você entende que ali é o primeiro lugar que você tem para fazer a obra do Senhor. E aí, querido, quando você menos perceber, você vai conquistando para o reino. Quando você menos perceber, você gerou uma atmosfera ao seu redor de vida, uma atmosfera de paz, uma atmosfera do reino do Senhor. Porque nós precisávamos gerar arrependimento no nosso coração, porque era chegado o reino dos céus. E o reino dos céus, quando você ora, quando o Senhor Jesus declara naquela oração, né, na maneira como nós devemos orar, e que nós trabalhamos como oração do Pai Nosso, o que diz lá? Venha a nós o teu reino. O reino de Deus é paz, justiça e alegria através do Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, aonde você pisa, leve paz, alegria e justiça. Amém. Leve misericórdia, leve amor, leve perdão. Querido, isso é um exercício. Não é fácil. Às vezes o nosso coração está moído. A gente está com raiva de muitas coisas. Você está chateado, você está amargurado. Às vezes teu coração, sabe, ele não está quebrantado o suficiente para poder fazer a obra de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa. O apóstolo Paulo disse, não insta como esteja teu coração, mas em todo o tempo anuncia Jesus Cristo. E qual é a melhor maneira de anunciar Jesus Cristo, a não ser fazendo o que Jesus fazia? Não é verdade? Pelo menos uma palavra a gente tem que dar. Pelo menos uma palavra de esperança. Porque nesse momento, pessoal, as pessoas precisam se alimentar de esperança.
Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos crer profundamente na palavra de Deus, porque ela é que nos dá sustento. Ela tem sido o nosso sustento em tempos de tribulação. Ela tem sido o nosso amparo nos momentos de dificuldade. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios ainda, capítulo 1, versículo 20. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo, pois ele nos ungiu. Você foi ungido. Você foi ungido por Deus por causa de Jesus. E através dessa unção, você tem acesso a todas as promessas que Deus tem. Através da unção e da fé em Cristo Jesus, nós temos acesso às promessas que Deus tem. Então, isso é uma esperança de vida. Isso é uma esperança de vitória no dia a dia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tá? Muitas coisas estão sendo feitas no mundo para que esses tempos eles se finalizem. Eu oro para que o Senhor estenda a sua mão sobre todas essas coisas. Mas, em primeiro lugar, busca o reino de Deus e toda a sua justiça. Em primeiro lugar, ora ao Senhor. Em primeiro lugar, busca o reino dos céus com todo esforço, porque só quem se esforça se apodera dele. E quando você se apoderar dele, você vai ter muito mais do que saúde, muito mais do que imunidade, muito mais do que recursos, muito mais do que tudo aquilo que você necessita, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E isso é uma palavra de fé. Nós temos que ter fé. Fé diante das circunstâncias difíceis, fé. Fé que anima a igreja do Senhor, fé que nos põe para cima, fé que nos dá alegria. Nesse domingo agora, o pastor falou muito claramente aqui, nosso coração está sem esperança, nós precisamos de ânimo, de alegria. E é a fé em Deus, é a fé no Filho de Deus que vai nos recuperar a alegria diante das tribulações. Eu tenho uma coisa para te dizer, queridos. Quando você estiver em casa, se não tiver nada para fazer, você tem alguma coisa para fazer, ore. Leia a palavra. Leia a palavra no banheiro, leia a palavra no quarto. Leia a palavra na sacada. Ore na sacada, ore em todo lugar. Porque em todo tempo é tempo de buscar ao Senhor. E nós temos que buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Porque o Senhor, Ele quer ser encontrado de nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. E no começo, às vezes, pode ser difícil. No começo, às vezes, pode ser delicado. Mas uma coisa eu digo para você. Se você perseverar, Deus vai se fazer presente na tua vida. Deus vai se apresentar para você. Amém? Eu acho muito interessante um texto que diz aqui também, em 2 Coríntios, no capítulo 1, em que o apóstolo Paulo, eu acho o apóstolo Paulo de uma humildade tremenda. Ele sempre fala para os irmãos as dificuldades que ele está passando e a necessidade que ele tem de que as pessoas estejam em oração, né, o tempo todo. Olha o que diz aqui. 2 Coríntios 1, versículo 8. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando, contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, da mesma forma, por muitos sejam oferecidas ações de graças a nosso respeito. Amém? Deus estava livrando e continuou livrando, então Deus está nos livrando e continuará nos livrando, queridos. Ele já tinha uma sentença de morte, tinha uma tribulação que muito estava acima da capacidade dele de suportar, queridos. Vamos confessar uma coisa séria. Se você olhar para o panorama do mundo, vai ser difícil suportar as coisas que a gente tem visto. Muito difícil.
Difícil suportar notícias. Difícil suportar a incompreensão de certos grupos para poder ajudar. É difícil. Parece que as coisas assim, o mundo virou de ponta cabeça. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. Que Deus, acima de tudo, está nos livrando e continuará nos livrando em nome de Jesus. Mas o apóstolo também contava com a ajuda das orações. As orações por nós. As orações dos santos pelo santo. Nós precisamos orar uns pelos outros. Porque o amor de Deus que está em nós, ele não pode se manifestar sem que eu manifeste meu amor pelo meu irmão. E eu começo isso com a minha oração. Orando por ele. Pedindo que Deus o restaure. Pedindo que Deus o fortaleça. Vocês sabem o que vai acontecer em nome de Jesus? Quando nós entendermos tudo isso, vai vir um avivamento tremendo sobre a terra, um avivamento tremendo sobre a igreja, porque, queridos, eu gosto muito de pesquisar sobre avivamento, e eu estava lendo um livro de um homem que ele estava na Rua Azusa, né, no tempo do avivamento lá, e ele falou que quando eles entravam nas casas em que havia oração, a presença de Deus, do amor de Deus era tão intensa, a presença da glória de Deus era tão maravilhosa naqueles lugares, sabe? Que não havia pensamento de contenda, não havia pensamento de rixa. E uns oravam pelos outros, uns tocavam nos outros em oração, intercediam pela vida, pelas causas, e convidavam os vizinhos para entrar, convidavam as pessoas de outra rua para entrar, e o lugar começou a se tornar pequeno. Mas o mover era tão grande, era tão forte, a presença de Deus era tão intensa, que não havia ser humano que entrasse naquele lugar e não fosse tocado pela graça do Senhor. Nós precisamos ser mais tocados pela graça do Senhor. Nós precisamos parar de ter espírito de competição, de inveja, e orar para que Deus se manifeste nessa igreja de forma intensa, de forma, abundante sobre cada um de nós, sobre quem está do teu lado, sobre quem está do outro lado. O poder de Deus, ele é infinito, ele é incalculável. Os céus dos céus não contêm a glória de Deus. Os céus dos céus não contêm o tamanho do Senhor. Então existe uma porção de Deus abundante para cada um de nós. E você tem que tomar posse disso em nome de Jesus, porque cada um de nós tem um chamado. E nós temos que entender isso, queridos. Cada um de nós tem um chamado, a nossa vida tem propósito em Deus. Aonde a gente estiver, nós somos chamados e comissionados a fazer a vontade do Senhor. Você tem um chamado, eu tenho um chamado, cada um de nós tem um chamado para trazer vida, um chamado para trazer paz, um chamado para trazer esperança, um chamado de evangelismo. Não fique olhando para a palavra, dizendo qual será o dom que eu tenho ministerial, o que será que Deus me deu. Pratique a palavra, viva a palavra, pregue a palavra, e Deus vai te mostrando a cada dia para aquilo o qual Ele te fez na palavra de Deus. E isso é o que menos interessa, porque uma hora você vai fazer, mas o que você e eu precisamos fazer é que eu tenho que guardar essa palavra, porque Deus só vai vir a mim e o seu Filho a mim, quando eu guardar essa palavra no meu coração. E eu vou ser avivado. E quando eu for avivado, Ele vai dizer assim, então ide, vai para as nações, vai para os lugares, entra nos lugares, ide e pregar o Evangelho. A toda criatura, Temos que pregar o Evangelho a toda criatura, sem preconceito. Evangélico não é preconceituoso, ele não pode ser. Crente não é preconceituoso, não deve ser. Nós temos que aprender a receber esse amor no coração e chegar diante das pessoas e amá-la do jeito que elas estão e como elas estão, e deixar que Deus faça uma obra de restauração na vida delas. Às vezes o nosso problema é que nós queremos consertar logo, nós queremos ajustar logo. Isso é um grave erro. Porque a pessoa vem e fala assim, então por que tu não te conserta? Por que tu não te ajusta primeiro, ao invés de vir me apontar o dedo e me consertar? Seria uma hipocrisia, mas nós não somos hipócritas.
Nós temos que ser sinceros, ter um coração sincero, ter inteireza de coração diante do Senhor. Fazer uma autoavaliação sempre. Não só a autoavaliação que a gente faz antes de ceiar, mas essa é uma autoavaliação contínua. Agora eu tenho uma coisa para te dizer. Não tem como fazer autoavaliação sem permitir que a palavra cumpra o seu propósito dentro de você. Ela é viva e eficaz. Ela foi gerada para isso. As nossas armas, elas são espirituais. Até para guerrear, eu preciso conhecer a palavra de Deus. A gente não guerreia no grito. Fazemos muito isso. Erramos muito assim. Tá? Eu não posso dizer que sou diferente disso, porque tenho aprendido a cada dia a ser diferente. Mas não é essa a forma. A forma é através da palavra. Se tem um irmão ali que precisa mudar os caminhos, chega, conversa com ele, mostra para ele que ele está errado, mas usa a palavra do Senhor. Se nós precisamos de entendimento para aconselhar, vamos usar a palavra do Senhor. Se nós precisamos de entendimento para ensinar, vamos usar a palavra do Senhor. A Bíblia mesmo diz. A Bíblia diz que nós temos que falar da palavra pela manhã, falar da palavra à noite, pregar a palavra na porta da sua casa. Não é verdade? Não é para usar a palavra debaixo do braço. É para ter a palavra nos lábios, a palavra no coração. Afinal de contas, qual é o nosso bom tesouro? O bom homem tira do bom tesouro as suas coisas. O nosso bom tesouro, o nosso bom depósito tem que ser a palavra de Deus. O pastor falou ainda agora, nesse depósito existem entulhos, existem coisas boas. Está na hora da gente dar uma varrida nesse depósito velho que existe dentro de nós e começar a guardar as coisas que são poderosas em Deus. Porque nós somos os agentes de transformação dessa geração. Não pense que vai ser, meu filho vai ser. Não, é você, e você, através do seu exemplo, vai ensinar o seu filho. Não só através da palavra e dos ensinamentos. Você, através do seu exemplo, da sua postura, vai ensinar os seus filhos. Entenda isso. Entenda isso. Até no ambiente de trabalho. Se você quer pessoas que trabalhem de uma forma como você acha que é melhor, então faça o melhor. Seja o melhor. Produza o melhor. E você vai ver o que isso vai gerar naquele ambiente. Queridos, nós, como igreja, a igreja do Senhor precisa de restauração. Nós precisamos ser restaurados. E Deus tem promessa de restauração para as nossas vidas. Deus tem promessa de restauração nesse tempo. Amém? Nós precisamos crer nisso, porque afinal de contas, nós não fomos gerados para não ter aquilo que o Senhor separou para cada um de nós. O Senhor Deus afirma assim na sua palavra: invoca-me e te responderei, Jeremias 33:3, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Amém? Deus tem coisas para nos revelar. Deus tem coisas para nos revelar que nós não sabemos. Deus tem coisa para nos fazer entender que nós não conhecemos. E só Ele pode nos revelar. Só Ele tem isso separado para nós. Então o que nós devemos fazer? Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor diligentemente. Buscar ao Senhor. Queridos, quando eu fiquei com o celular desligado, eu comecei a perceber o quanto a minha mente ela desperdiça tempo com coisas que não alimentam positivamente a minha vida. Ao invés de eu usar as coisas com uma finalidade mais, vamos dizer assim, de necessidade, não. Eu sempre falo isso quando subo no púlpito, pessoal. Nós vivemos num mundo com muitas distrações. E o que é pior, a gente se deixa levar por essas distrações. O que uma distração vai nos alimentar? O que ela vai gerar? O que ela vai produzir em nós? Ela vai produzir em nós sentimentos terrenos. Sentimentos terrenos. Ela produz em nós uma cegueira. Ela produz em nós um amortecimento espiritual. Mas nós precisamos ser reanimados, reavivados, fortalecidos. E não tem como fazer isso se não for
em busca de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho que nós devemos percorrer é Jesus, queridos. Precisamos conhecer mais Jesus. Precisamos aprender a caminhar mais com Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa vida. Olha, queridos, eu fico assim pensando naquele homem paralítico em Cafarnaum, né? Jesus estava dentro de uma casa e muitas pessoas assim que souberam da presença dele, né, foram ao seu encontro. A casa ficou lotada. A porta da casa, até uma certa distância, estava cheia. E chega um homem paralítico, um homem com uma debilidade funcional, um homem com uma situação. O que é uma paralisia? A paralisia acontece assim: quando o nervo ele não recebe mais o impulso elétrico, aquele nervo motor ele não tem mais ação. Por algum motivo, existe um bloqueio. Tá? O bloqueio daquele homem era na medula espinhal. Pessoas que têm problema de medula correm o risco de ficar paraplégicos, paralíticos, né? E eu não sei se a paralisia dele era uma tetraplegia ou uma paraplegia. De forma que ele só podia se movimentar se fosse ajudado. Então, os amigos vieram, porque ele queria ter com Jesus. Olha só, a incapacidade física daquele homem não fez com que ele dissesse assim: não vou atrás do mestre, porque vai ser difícil para mim chegar. Mesmo com ajuda vai ser difícil, como é que eu vou passar? Mas ele foi. E chegando lá, olha o que a fé é capaz de produzir. Olha o que a vontade é capaz de produzir. Ele viu a multidão e começaram a calcular pelo eirado, pelo telhado, em que posição Jesus estaria. E aí pegaram aquele amigo, foram no eirado e desceram justamente na posição onde Jesus estava. E Jesus disse: tua fé te curou, perdoados estão os teus pecados. Queridos, será que nós temos os bloqueios do paralítico que nos impedem de enfrentar o que nós precisamos enfrentar, de quebrar as barreiras, os bloqueios que nós precisamos quebrar para ter um encontro de fé com Jesus? Qual é a nossa paralisia no dia de hoje? Aonde não está correndo o impulso elétrico que vai nos mover, que vai nos movimentar? O Senhor nos pergunta hoje. Nós precisamos, queridos, ultrapassar as paralisias, as dificuldades, os bloqueios, os pesos amarrados nas pernas e saber que nós temos direito de ter um encontro com Jesus. Que nós podemos ter um encontro com Jesus. Que Jesus quer ter um encontro conosco. E pode ter certeza, queridos, pode ter certeza que no momento que você decidir fazer isso, o Senhor já vem com a providência da cura e da bênção sobre a tua vida. Porque Deus, assim como Ele restaurou a vida desse homem, Deus quer nos restaurar. Deus quer restaurar a nossa vida, nossa história. Deus quer restaurar a nossa alegria. No próprio livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, capítulo 9, diz assim: então Jerusalém se tornará para mim uma fonte de alegria, louvor e glória, tendo como testemunhas todas as nações da terra, que ficarem sabendo sobre todos os favores e benefícios que realizo por ela. Todos os povos tremerão de medo a respeito diante da paz e da prosperidade que eu concedo a Jerusalém. Queridos, Deus tem vontade de livrar a nossa vida de toda malignidade, purificar a gente dos nossos pecados e fazer com que nós nos tornemos uma fonte de alegria na terra.
uma fonte de vida, para que todas as nações, todos os povos, de todas as raças, tribos e religiões, possam perceber os benefícios que Deus tem gerado em nós. Se nós não tivermos testemunho dos benefícios, se nós não anunciarmos, se nós não dissermos assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome, num sentimento de alegria, de gratidão por aquilo que Deus faz, como é que nós vamos dar testemunho de que nós somos da fé cristã? Do Deus que tudo pode, do Deus no qual não há impossíveis para Ele, da fé no Cristo que faz os milagres. Sabe que precisa ressuscitar no nosso tempo os milagres do Senhor. Precisam ressuscitar os milagres. E o Deus da ressurreição é que está conosco. Não está com a gente pouca coisa. Está com a gente o Deus da vida, o Deus da ressurreição, o Deus Senhor dos exércitos, aquele que pode todas as coisas. Ele está conosco. Aquele que fez com que Ana tivesse filhos. Aquele que faz com que a estéril se torne alegre e mãe de muitos filhos. É esse que está conosco, queridos, para a honra e glória do seu santo nome. Que o Senhor, hoje, remova de nós a paralisia. Que o Senhor, nessa noite, remova de nós todo o cativeiro que nos prende. Eu tenho visto muito no meu trabalho pessoas assoladas por depressão, por ansiedade. Eu mesmo fui assolado por isso, no início do ano passado. Deus ainda tem trabalhado em mim, mas pela honra e glória do Senhor a gente tem vencido. Para a honra e glória do Senhor, nós temos vencido, porque nós entendemos que no Senhor nós conseguimos conquistar todas as coisas em nosso favor, queridos. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, amados. Nós não recebemos um sermão, nem uma palestra, recebemos uma palavra viva. Nós vamos aproveitar a unção dessa palavra e orar por alguém que esteja precisando, ou talvez até aqui entre nós, precisando numa gama de necessidades que nos rodeiam, entendendo que nós temos um papel, uma função nessa vida terrena. Nós somos um milagre ambulante de Deus. Por onde você anda, você é portador de uma unção milagrosa, de onde Deus pode suscitar a transformação, a mudança. Deus pode operar através da sua vida. Sabe por que na igreja primitiva acontecia tantos milagres? Primeiro, por causa disso, oração, vida de oração. Da multidão dos que creram, era um só coração e alma, unidade. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das suas coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos os irmãos havia graça abundante. Agora preste atenção nisso. Pois nenhum necessitado havia entre eles, nenhum. Porquanto os que possuíam terras, casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O que o comunismo não consegue, o que o capitalismo não consegue, aquela igreja tão desprovida de estrutura, de recursos, conseguiu impactar o mundo, sacudir o mundo, mudar o mundo daquela época. Mudou o mundo, mudou aquela geração. Então, amados, aqui está falando, eu sei que nós estamos muito longe disso aqui, de ter uma propriedade, vender e trazer e dizer: olha, igreja, isso aqui é para distribuir para quem precisa. Nós estamos muito longe disso. Sabe por quê? Nós somos refém dos nossos recursos. O homem se torna refém daquilo que ele conquista. O homem se torna refém das suas habilidades,
refém dos seus talentos, refém dos seus próprios valores, e considera que as coisas são mais valorosas. Então esse primeiro passo, vida de oração, depois amor pelo próximo, que a própria oração gera, depois esse desprendimento de abençoar. Nós temos procurado, irmãos, socorrer tantas famílias, e se você ver o pouco que fazemos, a gratidão, o volume de constrangimento que gera na gente, a gratidão de receber uma cesta básica, que pesa 5, 10 quilos, a pessoa fica impactada, com um pouquinho de amor, e nós podemos fazer muito mais. Eu queria que nesse momento você derramasse o seu amor em oração. Alguém está hospitalizado, alguém está doente, alguém está desempregado, alguém está depressivo, alguém está aprisionado, alguém está debaixo de um jugo. Faça a sua oração agora. Use aquilo que Deus te deu. Interceda, clame ao Senhor, para que Ele visite agora, nesse poder, essa vida, essa família, essa situação de desemprego, de doença. Clame ao Senhor. A sua oração vai fazer um efeito, vai alcançar o objetivo. Você que está em casa, tire esse momento de oração. Você que está aqui no templo, ore, 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 igreja. A igreja tem essa arma poderosa nas suas mãos. Pedro estava preso, mas havia oração incessante a favor dele, e o anjo vai e liberta Pedro da prisão. Havia oração, havia mover. Ore. Senhor, Pai de toda misericórdia, somos imperfeitos, falhos, mas cremos no milagre, cremos que agora essas vidas mencionadas, essas famílias carentes, essas vidas perdidas, viciadas, atormentadas pelo medo, pela opressão do inimigo, pela calamidade deste século, nós cremos agora, Senhor, que há uma intervenção divina pela oração. Pedro estava acorrentado com 16 soldados de escolta, mas havia oração, e aquela oração quebrou as cadeias, abriu as grades, libertou Pedro da prisão. E agora, Senhor, os hospitais estão sendo invadidos pela oração da igreja, as famílias sendo tocadas, portas de empregos sendo abertas, espírito de depressão perdendo a força, espírito do pavor, do medo, da ansiedade perdendo o vigor, perdendo a força, e o Senhor operando com grande livramento, com grande poder e glória. Onde há um doente, agora entra uma palavra de vida. Onde há um necessitado, um faminto, entra a provisão de Deus nessa casa. Onde há um desesperado, entra a esperança. E assim estamos cumprindo o nosso chamado, não só nas quatro paredes, mas amanhã saindo, levando uma palavra de esperança, levando uma palavra de Deus. Faz a tua obra, Senhor, pois nenhum necessitado havia entre eles. Houve um nivelamento social, porque havia amor em abundância. Oh Senhor, faz a tua obra em nós, através de nós e apesar de nós. Faz a tua obra, Senhor. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, ministra, Senhor. Ministra, Senhor, nossa cidade, nossa nação. O Brasil é um país tão rico, tão abençoado, tão privilegiado. Nessa terra tudo que se planta dá. Que não haja fome nas casas. A fome humilha as pessoas. A fome gera incredulidade muitas vezes. Eles perguntam: cadê esse Deus? E quando nós chegamos com a provisão, eles veem Deus na nossa vida. Eles veem o resultado do amor de Deus. Oh meu Pai, faz isso nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse banho de amor que nós recebemos. Obrigado, meu Deus. Nos ensina a viver essa vida, a contar os nossos dias, de forma que alcancemos coração sábio. Muito obrigado. Obrigado, Senhor.
Graças ao Senhor, muito obrigado. Querido, se tem pão na sua mesa, se a sua geladeira tem fruta, verdura, se tem cereais, agradeça ao Senhor por isso. Não é todo mundo que tem. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E que você seja um desses niveladores, onde há o desespero, que você entre com uma palavra, com uma provisão. Nossa, se a pessoa estiver com frio, você não vai dizer Deus te abençoe, você vai fazer mais do que isso. Se alguém tem 2 túnicas, reparta uma. E Jeová Jireh na sua vida, Deus proverá. Amém? Essa semana nós tivemos aí uma notícia tão tremenda lá da África, né? A legalização da nossa obra missionária. Isso é tão difícil lá, irmãos. Se o Brasil nós sofremos com a corrupção, você imagina a África. Quando as nações de primeiro mundo encaminham para lá medicamento, alimento, que passa pela alfândega, você não sabe o que acontece. Os grandes que não precisam, os poderosos, os generais, eles pegam muito mais da metade ou quase tudo para eles, sem necessidade nenhuma. Até que o alimento chega na casa do faminto, aquilo ali é peneirado e sobra pouca coisa. Mas nós temos tido assim oração incessante pela África. Deus está fazendo algo lindo lá, algo tremendo, irmãos. Nossa propriedade foi adquirida. Agora, dia 10 de maio, dia 9 de maio, no segundo domingo, nós vamos ter uma oferta de todas as nossas igrejas do Brasil inteiro, inclusive aqui, direcionada para a África, para poder edificar, construir um complexo missionário, eclesiástico, escola, lugar de apoio médico, poço artesiano que não tem água de qualidade, a água deles vai de longe para lá, para quem pode comprar, e também luz elétrica que não tem, e por isso você vai semear. Você é um semeador, Deus tem te dado recurso, reparta, com 7 ou com 8, porque não sabe o dia do amanhã. Pega a sua oferta, seu envelope, sua semente, vamos servir ao Deus que nós cremos, vamos servir ao reino, com aquilo que Deus tem nos dado. Distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Aleluias. O reino de Deus é paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Levante ao Senhor a sua semente, para que ela seja ungida, consagrada no altar de Deus. Pai, nesse momento, com muita alegria, nós trazemos até o altar, Senhor, parte daquilo que o Senhor já nos deu primeiro, aquilo que primeiro o Senhor tomou providência a nosso respeito, e por isso nós podemos devolver alguma coisa. Senhor, conforme a alegria e conforme aquilo que é semeado, que cada um colha na proporção da sua semeadura, que a bênção esteja nos nossos celeiros, em nome de Jesus. Venha com alegria. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Glória ao nome do Senhor. Que o nosso Deus possa abençoar cada mão que semeou e cada semente que é trazida no altar, seja para a extensão do seu reino, em nome de Jesus. Amém? Amados, amanhã nós teremos nosso primeiro encontro de empreendedores, microempreendedores, empreendedores de toda espécie aí, de vendedores, representantes, donos de estabelecimento. Nós teremos, está lá no telão, amanhã às 20 horas aqui, e nós daremos andamento a um recadastramento de todos aqueles que têm algum tipo de negócio. Nós queremos movimentar bem entre nós isso, divulgando seu produto, divulgando sua mão de obra, sua prestação de serviço. Então,
Está aí o primeiro encontro de empreendedores 2021, fortalecendo a gestão em tempos de crise. Queria que você estudasse a vida desse homem que está aí na história em 2 Crônicas 26, que foi um gestor político e empresarial. E amanhã nós estaremos dando andamento. Nós queremos fazer desses empreendedores os maiores semeadores da cidade. Em nome de Jesus. Sabe por quê, amados? Não tem como você colher se você antes não semear. E é muito importante. O empreendedor tem um coração solidário, um coração desprendido. Nós não estamos atrás de riqueza, mas se o Senhor quer nos prosperar, nos tornar um canal de bênção, nós assim seremos. E amanhã estaremos também orando por cada negócio, por cada um que tem seu empreendimento, seu negócio. Quem tem Cristo não tem crise. E nós estaremos aqui trabalhando com gestão empresarial, com qualidade, qualificação, com rendimentos. E, enfim, todo tipo de palestra nós teremos aqui, nós daremos uma agenda. E amanhã será feito, então, um recadastramento. E todo o grupo, que nós temos aí um grupo no WhatsApp de empreendedores, ele será repaginado. Nós vamos eliminar alguns, que já não estão conosco mais, de alguma forma sumiram, e quem comparecer, a gente vai recadastrar e vai contar com seu apoio, seu serviço, e você assim terá seus direitos e deveres dentro do grupo de empreendedores. Amém, pessoal? Domingo nós teremos nossos 2 cultos, às 9 e às 18 horas. Quem está em oração pela vida da Camila, filha do pastor Anderson, que sofreu esse acidente lá em Los Angeles, ela já está bem melhor do que estava, sofreu uma fratura exposta no tornozelo, já fez a primeira cirurgia do intestino, agora vai ser feita a segunda cirurgia. Graças a Deus, nossos pastores conseguiram uma autorização para entrar nos Estados Unidos, não está fácil, mas esse apoio familiar, esse apoio de pai e mãe, reabilita muito mais rápido a Camila. Então, continue orando, ela vai fazer essa cirurgia no pé, para que logo, logo ela seja devolvida, muito melhor do que ela foi acidentada, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Domingo também será já trazido aí, já tem a arte definida do Congresso das Mulheres. Até lá, pela fé, nós cremos. Aqui está um povo que crê. Gostei, irmã? Irmã Nilde, gostei da fé. Até lá, nós temos umas irmãs de fé aqui, lembrando das palavras da Nídia, homem é assim mesmo. Lembrando da Renata, eu sou uma mulher realizada. A gente só ouve isso aqui dentro, irmãos, quando a Nídia olhou para o Alisson e falou: homem é assim mesmo. Nós teremos nossa rede de casais, que dia que é? Dia 8 de maio, é isso? 15 de maio, e dia 16 será um grande dia, domingo, Glória a Deus, levante sua mão, receba a bênção do Senhor, do nosso Pai. Deus nos faça pessoas melhores e diferentes na nossa geração, nos faça luz, nos faça provedores, nos faça pessoas habilitadas para, com as nossas mãos, edificar o reino e servir o próximo. Que sejamos uma igreja, sim, de oração, mas também de ação. Sê conosco, Senhor, e certamente bondade e misericórdia nos seguirão a cada passo da nossa vida, hoje e sempre. Os que crê, recebe, dizem amém. Que o Senhor te abençoe, tenha uma noite abençoada.